Eu gostava também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentar e agradecer a todos aqueles que participaram e nos trouxeram as opiniões e reflexões diversificadas e que assim também possibilitaram que este debate na Assembleia prossiga de forma cada vez mais intensa. Julgo que depois de termos estado durante uma tarde, durante um dia inteiro, sob perspectivas diversas, falar ou ouvir falar muito numa perspectiva técnica, por vezes com, obviamente, intenção política, o discurso do PCP será necessariamente o de trazer esta reflexão para a terra, para aquele patamar onde se desenrolam as relações pessoais e onde, além dos números, vemos pessoas e onde, além dos números, verificamos os problemas e aqueles que deveríamos resolver e não intensificar. Eu julgo que um ano depois da aplicação deste pacto de agressão sobre o povo português, do memorando da Troika, como lhe é chamado comumente aqui no Parlamento, se comprova que este não é um plano de resgate, mas é sim um pacote de medidas políticas. É um plano político, um programa político, ideológico, de subversão e destruição daquilo que é o projeto constitucional português, dos direitos aí previstos e das relações sociais que a própria Constituição da República regula. É um programa que, a pretexto da instabilidade económica e financeira, é trazido e imposto aos portugueses, contando assim com a benevolência de um povo a quem é feita uma chantagem de que ou isto ou o descalabro, ou isto ou o caos. Ainda há pouco ouvíamos dizer que a alternativa ao desemprego seria pior. E, portanto, esta linha de pensamento de permanente chantagem, de até um certo terrorismo retórico perante as pessoas, tem vindo, de certa forma, a iludir as reais dimensões deste pacto de agressão, que eu julgo que um ano depois estão mais evidentes. É, no essencial, a materialização ao extremo de todas as medidas e perspectivas políticas que geraram os problemas que atualmente atravessamos. Ou seja, se no passado a austeridade, o neoliberalismo, a desregulação dos mercados, o voltar de costas à democracia, a promiscuidade entre a política e a economia geraram todos estes problemas, então a solução que FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia e o Governo português, pelas mãos do PS, PSD e CDS, encontraram, são precisamente mais austeridade, mais neoliberalismo, mais promiscuidade entre a política e os interesses económicos, ou seja, agudizando a receita e acrescentando os mesmos ingredientes à espera que o resultado seja diferente. E eu julgo que no PCP é esta avaliação que fazemos, não só do ponto de vista conceptual esse raciocínio é profundamente errado, como na realidade se tem vindo a demonstrar. Eu julgo que, para caracterizar bem o momento que atravessamos, podemos aqui fazer uma alusão à última reunião que esta Comissão Eventual teve com os membros da Troika, não sem, obviamente, cometer nenhuma indelicadeza, mas falando da avaliação positiva. Mas da avaliação positiva e relembrando aquilo que nos foi dito. As privatizações correm muito bem, é preciso intensificar. A recapitalização da banca privada corre muito bem. A agilização e embaraçamento dos despedimentos correm muito bem. A abolição do direito ao horário corre muito bem, ao horário de trabalho. A destruição do Serviço Nacional de Saúde tem que se intensificar. Não se justifica que um país, sob intervenção externa, tenha, por exemplo, uma rede de cuidados continuados no Serviço Nacional de Saúde, ali nos foi dito. A destruição da escola pública corre bem. Os salários é preciso baixar mais, porque o desemprego é fruto de salários muito elevados. Portanto, isto revela bem a perspectiva completamente enviesada daqueles que presidem neste momento aos destinos de Portugal, que são, no essencial, não obviamente as pessoas que representam aquelas entidades, mas os interesses que naquelas entidades se representam. Eu julgo que também é bastante, além destas palavras de manifesta insensibilidade dos técnicos que nos visitaram, é também bastante ilustrativo da situação que atravessamos, por exemplo, olhar para o documento de estratégia orçamental e verificar que para 2012, por exemplo, olhando para 2012, mas podíamos olhar para até 2014, este panorama repete-se, estão previstos 7.556 milhões de euros
para juros da dívida. Para termos uma noção, são qualquer coisa como 40 anos de financiamento total da cultura em Portugal, qualquer coisa como 30 anos de ensino gratuito para todos os portugueses, sacrificados num ano para pagar os juros da dívida. E, portanto, é neste contexto que a Troika, o FMI, o Banco Central Europeu e a União Europeia dizem que a coisa corre bem e que a avaliação é bastante positiva, desligados completamente daquilo que são as reais preocupações dos trabalhadores, dos jovens, dos homens e mulheres portugueses que no seu dia-a-dia veem a sua condição de vida cada vez mais degradada. No essencial, talvez se pudesse resumir com mais horário, menos salário, menos emprego, mais exploração, menos democracia e, curiosamente ou não, mais dívida, como já foi, aliás, relembrado que a dívida pública, a dívida externa, neste momento é superior àquela que era então. Este é, pois, o rumo político para a bancarrota. É o rumo do incumprimento, porque certamente isso é o horizonte e o objetivo de um conjunto de interesses que se recapitalizam e se financiam à custa desta socialização do prejuízo, à custa, basicamente, do trabalho e do esforço do povo português. Temos, então, duas grandes opções, Sr. Presidente, termino muito brevemente. Ou persistimos nas políticas que vêm não de há 10 anos para cá, como há pouco ouvimos, mas de há 36 anos para cá, a política do desinvestimento, a política da destruição do aparelho produtivo, a política da desvalorização do trabalho, da diminuição salarial, a política da concentração e acumulação de riqueza, ou rompemos com esse rumo e apostamos precisamente no rumo inverso, fazendo valer o interesse nacional e não o interesse que neste momento, como aliás geralmente acontece na história, é oposto ao interesse nacional, que é o interesse dos grandes grupos económicos e do capital financeiro, que obviamente, à medida que um euro sai do bolso dos trabalhadores, entrará no bolso de alguém e é certamente nesse bolso que o encontraremos. Significa então que, na perspectiva do PCP, todas, ou na prática, um conjunto muito vasto de intervenções que aqui ouvimos hoje e que integram o coro doutrinário dos comentadores da praça habitual, com honrosas exceções nos painéis de hoje, significa que essas soluções, que essas avaliações que nos são impostas e matraqueadas todos os dias, distantes das nossas preocupações, falando de números que ninguém entende, são a tentativa de encontrar soluções dentro do capitalismo para os problemas que o próprio capitalismo levanta, não só fazendo uso das regras do capitalismo, como fazendo-nos crer que se as intensificarmos, corrigimos os problemas. E, portanto, não sendo esta uma crise de excesso de valores e de excesso de direitos, e julgo que aqui nesta mesa não será o PCP o único partido a considerar isso, ou espero pelo menos que não seja. Esta não é uma crise do excesso de direitos, do excesso de regalias, como nos querem fazer crer. Não, esta é uma crise da sobreacumulação. É uma crise de sobreacumulação capitalista, uma crise de subprodução capitalista e, portanto, deverá ser emendada desse lado e não carregando sobre aqueles que já pagam essa mesma sobreacumulação há muito. E, portanto, para materializar esta segunda alternativa, obviamente que aquilo que o PCP considera e propõe é a renegociação imediata da dívida antes de o fazer de joelhos ou forçadamente ao sabor daquilo que são os interesses daqueles a quem chamamos credores e utilizar essa renegociação como um trampolim para uma renegociação favorável que permita isolar e expurgar da dívida aquilo que é fruto direto da agiotagem e do roubo e assumir que a contração da dívida deve servir ao mesmo tempo e simultaneamente para garantir o crescimento e não para ajustar contas com as conquistas do povo português, fazendo-nos retroceder, como vimos há pouco, em muitos indicadores ao início dos anos 90. Porque é muito importante relembrar que se nos dizem que se tolerarmos 1 ano, 2 anos de austeridade, depois haverá recuperação, também não será errado considerar que a recuperação se dará de um patamar, eventualmente, de um patamar muito mais baixo do que aquele que poderíamos se começássemos já. E, portanto, cada dia que passar sob a égide deste memorando é um dia de retrocesso civilizacional e, por isso mesmo, quanto mais depressa o renegociarmos e rejeitarmos, quanto mais depressa o fizermos, mais depressa estamos em condições de recuperar. Muito obrigado, Sr. Presidente.